Bom, caros estudantes, eu sou o professor Roberto Irineu e sou responsável pela disciplina de Biologia, Frente 1. Nesse período nós vamos estudar sobre as características dos seres vivos. Então nós iremos estudar desde os vírus até os animais. E nesse primeiro momento nós falaremos de biodiversidade, buscando entender o que é biodiversidade, quais as teorias que explicam a origem da biodiversidade. Passaremos um pouquinho para o estudo da evolução, para compreendermos os processos de classificação que se baseiam nas relações evolutivas entre os seres vivos. É óbvio que nesse sistema de classificação abordaremos também a classificação que se constitui num marco na biologia, na pesquisa da biodiversidade, que é a classificação instituída por Linneu no século XVIII. Então, essa aula ela vai ser dividida em dois grandes blocos, vamos dizer assim. Nesse primeiro bloco, nós vamos buscar a definição de biodiversidade, as teorias que explicam a origem da biodiversidade. Passaremos para uma compreensão dos mecanismos evolutivos, segundo dois grandes pesquisadores, Lamarck e também Darwin. Depois prosseguiremos para a compreensão do sistema de classificação dos seres vivos instituído por Linneu, as regras de nomenclatura e, por fim, a definição de espécie. No segundo bloco, na segunda videoaula, nós partiremos para a compreensão das relações filogenéticas entre os seres vivos, os critérios de escolhas de quais características atuarão como característica diagnóstico na definição não só das espécies, mas também na definição dos parentescos entre as espécies. E, por fim, nós finalizaremos falando sobre os reinos, mostrando as características gerais dos reinos. Então veja que é um bloco, é uma temática muito extensa e por isso que ela vai ser dividida em duas aulas. Bom, nessa simples foto, o que nós podemos perceber? Nós podemos perceber uma variedade de formatos de concha. É óbvio que essa variedade de formato de conchas reflete aí seres vivos diferentes, ou seja, cada espécie seria portador de um formato de concha como esse. Ou seja, o que está querendo se mostrar aqui é que, num pequeno grupo de moluscos dotados de conchas, nós percebemos que há uma variabilidade, há uma diversidade de seres vivos e isso é refletido pelo formato dessas conchas. Num segundo momento, nessa segunda ilustração, nós podemos perceber que, analisando a natureza como um todo, há uma grande diversidade de vida, há uma grande diversidade de espécies na natureza. A pergunta é: quem originou essa biodiversidade? E como essa biodiversidade é mantida? É óbvio que, como seres conscientes da nossa existência, nós temos questionamentos principalmente quanto à nossa origem. Então, para buscarmos entender a nossa origem, nós lançamos para observar essas respostas na natureza. Então, quando nós observamos a natureza, nós podemos perceber de imediato que existe uma grande biodiversidade, existe uma grande diversidade de espécies. E aí começam-se os questionamentos. Como essa diversidade se originou? O que mantém essa biodiversidade? É possível agrupar esses seres vivos de acordo com algum critério? Então, nesse processo de pesquisa, o que eu posso adiantar é que os seres vivos eles são classificados, ou seja, existem sistemas de classificação, de organização desses seres vivos em agrupamento de seres vivos que compartilham determinadas características e chegamos a uma definição específica dentro dessa categorização dos seres vivos, que é a espécie. Então, a espécie seria uma categoria taxonômica ou uma categoria de classificação de seres vivos, onde eu encontro um agrupamento de seres vivos que compartilham características distintas, ou seja, características que não são encontradas em nenhum grupamento de ser vivo, e além disso eles são
capazes de se reproduzirem e formam um compartimento reprodutivo isolado. Ou seja, eles se reproduzem e não são capazes de se reproduzir com membros de outras espécies. Então, a partir desse momento, o que a gente se pergunta é o seguinte: como essas espécies surgiram? E essas espécies, elas estão relacionadas de alguma forma? Porque os sistemas de classificação, de acordo com os critérios de classificação, eles podem apenas nomear os seres vivos e classificar esses seres vivos obedecendo, observando uma categorização, que é uma categorização que não reflete o processo natural de formação desses seres vivos. Ou seja, eu posso simplesmente classificar esses seres vivos de acordo com um critério que, ótimo, me dá como resultado uma classificação sistematicamente organizada, de acordo com esse critério, mas que é uma classificação estanque, é uma classificação em que não mostra nenhuma relação entre seres vivos de forma profundamente natural, ou seja, que reflita a realidade de fato. Então, por exemplo, eu posso classificar esses seres vivos obedecendo um critério morfológico. E aí eu vou observar que existem seres vivos com muita similaridade morfológica e eu consigo agrupar eles dentro de uma categoria. E aí eu utilizo como um critério adicional a capacidade deles não conseguirem se reproduzir com outros seres vivos, membros de outras espécies. Tudo bem, mas eles foram classificados e eles formam compartimentos isolados cuja o único critério de relação entre eles é o compartilhamento morfológico e a questão da reprodução. Mas existe um outro sistema de classificação que prevê o aspecto evolutivo das espécies, prevê a questão temporal, ou seja, esses seres vivos, como resultado de um processo evolutivo, eles apresentam um ancestral comum e essas características compartilhadas entre eles estavam presentes nesse ancestral comum. Então, essa forma de classificar os seres vivos, na verdade, reflete uma genealogia dos seres vivos. Ou seja, o critério de classificação ele tem fundamento genético e não só morfológico. A morfologia, na verdade, ela reflete um patrimônio genético que esses organismos eles portam, e esse patrimônio genético ele é compartilhado entre seres vivos e entre os ancestrais desses seres vivos. Então, a partir de Darwin, nós vamos ver que o sistema de classificação dos organismos eles se baseiam nas relações evolutivas, nas relações genético-evolutivas, vamos dizer assim. E com isso reflete muito mais uma classificação natural de como se aconteceu na natureza o surgimento desses seres vivos. Bom, quando a gente fala de biodiversidade, nós estamos falando de diferentes tipos de vidas, obviamente. O termo já remete diretamente a isso. Então, prosseguindo com o objetivo inicial de definir biodiversidade e de entender as causas determinantes para o surgimento e a manutenção dessa biodiversidade, nós podemos ver essa ilustração. Essa ilustração é uma ilustração que corresponde a um costão rochoso. E aí o que eu posso tirar? Existem duas informações que eu posso obter através dessa ilustração apenas observando. A primeira informação é que existe aí uma diversidade de seres vivos e essa diversidade ela é bastante visível quando eu analiso esse costão rochoso no sentido vertical. Então eu consigo perceber que à medida em que eu caminho da parte mais superior desse costão rochoso até a parte mais inferior, o predomínio das espécies ou de uma determinada população ou de um determinado grupo de espécies diferentes, eles vão alternando, eles vão variando ao longo dessa rocha. Então eu consigo perceber aqui, por exemplo, que nessa superfície aqui, que é seca, que é exposta apenas aos respingos de águas do mar, é uma região onde eu vou ter um conjunto de espécies que vai ser completamente do conjunto de espécies que eu encontro no extrato mais inferior desse costão rochoso. E aí eu ainda posso observar o seguinte: a outra informação é que esse costão rochoso ele pode ser subdividido em zonas, em estratos. E aí eu começo a perceber que o que vai determinar a diferenciação desses estratos, dessas zonas,
é o conjunto, o repertório de fatores ambientais que estão incidindo predominantemente nesses estratos. Então, por exemplo, novamente, essa parte superior, eu consigo perceber que é uma parte em que esses organismos eles experimentam vulnerabilidade à desidratação, porque é um segmento, é um estrato onde há ausência de água. E aí o que nós podemos compreender? Que esses organismos eles estão adaptados, eles provavelmente têm mecanismos para economizar a água no interior dos seus corpos, e além disso eles precisam ter um aparato anatômico para obtenção de oxigênio especializado em tirar oxigênio do ar atmosférico. Quando eu vou para o estrato mais inferior, eu vou ver que é um estrato onde a presença da água ela é constante, ou seja, é um estrato que permanentemente fica submerso pela presença constante de água. Então, esses organismos eles são organismos aquáticos, são organismos que vão ter um aparato respiratório capaz de tirar o oxigênio dissolvido na água, eles vão ter estão existindo no ambiente onde há uma certa regularidade em termos de concentração de sal, em termos de pH. Agora, eu consigo também visualizar uma zona intermediária, um estrato intermediário, onde ali se alterna entre períodos onde há a presença de água e períodos em que nós verificamos a ausência de água. Então esses organismos, eles ora estão submersos, ora eles estão expostos a um ambiente seco. Então o que nós conseguimos perceber aqui? Que esses organismos parecem estar se distribuindo de forma diferente no processo de colonização desse costão rochoso devido aos fatores ambientais incidentes que são prevalentes em determinados estratos ou nesses estratos que nós acabamos de descrever. Então, o que vai determinar a colonização em um determinado ambiente, um dos fatores são os fatores abióticos. Os fatores abióticos são fatores de ordem química ou de ordem física que vão influenciar na sobrevida das espécies. Esses fatores abióticos eles estão representados pela concentração e disponibilidade de água, concentração de oxigênio. Nós vamos ver aqui outro fator abiótico, a concentração de sal, a temperatura. Então existem um conjunto de repertórios que se constituem nos fatores abióticos, eles vão ser determinantes no tipo de ser vivo que vai colonizar determinada região. Isso é facilmente visto, por exemplo, quando eu comparo e faço um contraste entre regiões como um deserto e uma floresta. Quando eu analiso um deserto, o fator abiótico ali, que vai determinar, que vai ser um fator limitante à sobrevivência dos seres vivos, é a água. A água é um recurso escasso no ambiente de deserto. Mas quando eu vou para uma floresta, eu consigo perceber que uma floresta tropical, onde tem chuvas regulares durante todo o ano, a água não é um problema. E isso aí é refletido no padrão de diversidade de plantas que colonizam, não só de plantas, de animais também, mas focando as plantas que colonizam essas duas áreas. Quando eu observo uma região de floresta, o que me vem à mente são árvores grandes, árvores com folhas frondosas, são árvores frondosas. Então essas folhas elas são folhas grandes, ou no galho tem um número enorme, um quantitativo enorme de folhas. Agora, quando eu vou para uma região de deserto, isso não ocorre. No deserto, pelo contrário, eu vejo plantas como o cacto, por exemplo, em que a folha foi reduzida a espinho. E existe uma explicação para isso. As folhas elas têm uma estrutura chamada estômato, que é uma estrutura em forma de boca, e essa estrutura ela permanece aberta para a captação de gás carbônico. Então o gás carbônico ele penetra na planta através dos estômatos, mas no momento em que ele está aberto, a planta perde água na forma de vapor. Então as folhas elas representam áreas nas plantas onde ocorre a perda de água. Então lá no deserto é interessante que as plantas não tenham folhas desenvolvidas justamente por ser um ambiente onde há escassez desse recurso
desse fator abiótico. Então, o que nós podemos aqui observar é que os fatores abióticos, eles determinam, eles influenciam na sobrevivência desses organismos, e isso é refletido no caso do costão rochoso, nessa estratificação, onde eu percebo que há estratos em que um grupo de espécies, um grupo de populações vão colonizar predominantemente por estarem adaptadas ao repertório de fatores ambientais incidentes naquele estrato. Então aqui é uma síntese do que foi falado. O costão rochoso ele pode ser subdividido em 3 regiões principais: uma região predominantemente seca, uma região totalmente submersa e constantemente submersa, e nós temos aqui uma região onde há uma alternância entre um período seco e um período onde esses seres vivos vão ficar submersos. Então, esses estratos, eles por apresentarem repertórios diferentes de fatores abióticos incidentes neles, eles vão determinar uma variação em termos de diversidade dos organismos que vão colonizar esse estrato ao longo dessa rocha. Então nós vamos acabar observando que há uma diferenciação das populações que predominam nos diversos estratos desse costão rochoso, associado isso à presença do fator abiótico presente, do conjunto de fatores abióticos presentes e prevalecentes em cada extrato. Bom, mas será que são só os fatores abióticos que determinam a sobrevida desses seres vivos nessas regiões? Nós podemos ainda voltar para esse costão rochoso e analisar esses grupos de seres vivos que são prevalentes nesse ecossistema. Então, quando eu analiso aqui no estado natural, eu consigo perceber que existe aqui uma colonização, pelo menos nesse extrato do costão rochoso, onde eu percebo a presença de estrela do mar, algas, cracas, mexilhões. Mas vamos supor que por algum motivo houve ali uma poluição. Então, substâncias tóxicas foram eliminadas, e aí, com isso, eu observo a extinção das estrelas do mar nesse costão rochoso. Se eu for acompanhar durante o tempo, o que eu vou perceber? Eu vou perceber que a população de mexilhão ela começa a se reproduzir e ela acaba tomando conta de todo esse costão rochoso. Então, na verdade, isso aqui me traz uma informação. Isso me traz uma informação de que as populações de espécies diferentes, elas acabam regulando umas às outras. Então, numa situação em que existe a presença da estrela do mar, eu tenho lá que a população dos mexilhões, ela fica restrita. Agora, quando as estrelas do mar elas são extraídas desse costão rochoso, os mexilhões eles acabam se proliferando e competindo pelo território junto com outras espécies que estão ali presentes. Ele obviamente ganha essa competição e ele acaba tomando conta de todo esse costão rochoso. Então veja, as populações, existe aqui relações interespecíficas, ou seja, entre as espécies, e essas relações, elas na verdade acabam regulando o tamanho das populações envolvidas. Isso é muito fácil a gente observar na relação presa-predador. Então vamos supor que nós temos uma população de lince e uma população de lebres. Ora, se a população de lebres ela decresce, a população do seu predador também vai decrescer. Vai haver uma competição entre os predadores, e aí, obviamente, alguns vão morrer nesse processo de competição. Agora, se diminui a população de predador, a população de presa ela vai aumentar. Nesse caso aqui, a população das lebres, elas aumentam. Vejam que existe aí um mecanismo de regulação que se dá pela interação entre as espécies. Então, o que também influencia na sobrevivência dos seres vivos em uma determinada região são os fatores bióticos. Então, além dos fatores abióticos, existem os fatores bióticos, que são fatores representados por agentes que possuem vida,
E esses fatores eles também vão influenciar na sobrevivência da espécie numa determinada região. Bom, então, definindo biodiversidade, o que é biodiversidade? Biodiversidade é um termo que se refere à variabilidade de organismos que eu encontro em determinada região. Se eu considero o planeta Terra, seria as diversas formas de vidas que eu encontro no planeta Terra. A biodiversidade ela pode ser definida em nível de intraespécie, ou seja, eu analiso lá os indivíduos de uma determinada espécie, eu consigo identificar que os indivíduos não são idênticos, então existe uma variabilidade morfológica entre os indivíduos da mesma espécie. Eu estaria aí diante então de uma biodiversidade intraespecífica. Veja a população humana, nem todos são iguais, nós temos indivíduos altos, indivíduos baixos, indivíduos com diversos tipos de cabelos, também existe aí diversos tipos de padrões de coloração dos olhos, então veja que existe uma biodiversidade em nível de intraespecífico, dentro da espécie. Agora, existe uma variabilidade entre as espécies, então eu consigo perceber que quando eu analiso lá o conjunto de animais, por exemplo, ou o conjunto de plantas, eu consigo perceber que existem indivíduos que vão apresentar similaridades morfológicas que são completamente próprias desses indivíduos, ou seja, não são encontradas em outros indivíduos. Então eu consigo perceber ali que eu estou diante de um agrupamento de seres vivos que estão compartilhando um conjunto de características que são peculiares, que são restritas a esse grupo de seres vivos. Por outro lado, não existe só esse grupamento de seres vivos, existem outros grupos de seres vivos com outras características que lhes são também particulares. Então eu consigo ver a biodiversidade em nível interespecífico. E finalmente eu tenho a biodiversidade ecológica. Então, já foi até adiantado, eu consigo identificar regiões na Terra onde há o predomínio de determinados fatores abióticos. Esses fatores abióticos vão determinar a sobrevida de grupos de seres vivos que são adaptados a esses fatores abióticos, e esses grupos de seres vivos eles estão interagindo entre eles naquela região. Então eu consigo perceber que a distribuição dos fatores abióticos ela é diferenciada. Então eu vou ter, por exemplo, ambientes onde eu tenho uma alta concentração de sal, onde eu tenho a prevalência de recursos hídricos. Outros ambientes eu tenho escassez de recurso hídrico, eu tenho ambientes com pHs característicos e esses pHs são diferentes para cada ambiente. Então veja, eu consigo identificar regiões com características diferentes, onde eu encontro grupos de seres vivos específicos vivendo naquelas regiões que interagem uns com os outros e interagem, obviamente, com os fatores abióticos prevalentes naquelas regiões. Essas regiões, esses sistemas naturais, eles são chamados de ecossistemas, e existe aí uma diversidade em termos de ecossistemas no planeta terrestre. Bom, mas quais são os pressupostos teóricos existentes que procuram explicar a existência dessa biodiversidade? Então nós temos aqui 3 pressupostos teóricos, referenciais teóricos, que vão buscar explicar a origem dessa biodiversidade. O primeiro referencial teórico, que é o admitido pela biologia, é a evolução. Então os organismos, eles passam por um processo de evolução, e isso justifica a biodiversidade encontrada em tempos atuais. Então, por exemplo, nessa concepção evolucionista, os organismos eles passam por transformações, e eu consigo perceber que esses indivíduos eles apresentam um ancestral comum. Esse ancestral comum ele está aqui identificado por essa intersecção dessas duas retas em diagonais, e o que determina essa variação morfológica entre os seres vivos? Mutações. Então, a evolução admite que todos os seres vivos eles provêm de um organismo ancestral. Esse organismo ancestral ele
teve a sua população subdividida. Essas populações elas acabam agora tendo uma história evolutiva diferente, onde elas vão experimentar mutações em seus materiais genéticos que não vão mais ser divididos com os outros membros do outro grupo que foi separado. E aí o que acontece ao longo do tempo é que essas modificações genéticas elas vão ser tão profundas que vão refletindo, obviamente, nas diferenciações morfológicas entre essas duas populações. E se houver, por exemplo, a possibilidade dessas populações se reencontrarem, elas podem estar num nível de diferenciação entre elas em que elas não são mais capazes de se reproduzirem. Então agora eu tenho duas espécies distintas. Então isso é representado através desse diagrama, onde eu começo a perceber que em vários momentos ao longo da evolução das espécies, houve lá separação de subgrupos, e esses subgrupos eles passam a experimentar essas mutações e eles passam a se diferenciar um dos outros. Agora, um outro referencial teórico que vai explicar a biodiversidade, que também prevê a transformação dos seres vivos, é chamada de transformismo. E no transformismo, o que eu vou ter? Eu vou ter o seguinte, eu vou ter que esses seres vivos, eles surgiram através de geração espontânea. Então existe uma teoria sobre a origem dos seres vivos que se dá pela geração espontânea, ou seja, por exemplo, eu tenho eu jogo roupas suadas e apodrecidas num determinado lugar e eu vou ver a presença de ratos. E aí esses pesquisadores associaram que aquele rato surgiu de uma matéria que não tem vida, que seria a roupa suada, enfim. Então existe uma noção entre determinados grupos de pesquisadores, isso no passado, de que a vida surgia de matéria inanimada. Isso se chama de geração espontânea. É uma forma de conceber a origem dos seres vivos. Mas uma vez esses seres vivos originados, eles vão se transformando com o passar do tempo. Então, por exemplo, Lamarck, ele tem essa concepção transformista das espécies. Então, para Lamarck, por exemplo, as espécies elas têm a necessidade de desenvolver determinada estrutura pelo esforço, porque existe ali no ambiente uma condição que exige o esforço de determinada estrutura dessas espécies, e à medida que elas vão esforçando essa estrutura, elas vão desenvolvendo, e essa característica agora adquirida, ela é transmitida para os descendentes. Então, nessa perspectiva, esses seres vivos eles vão se transformando ao longo do tempo. Eu posso pensar ao contrário também. Existe uma estrutura que não é requerida naquele ambiente, essa estrutura não requerida ela vai ser atrofiada, e essa condição de atrofia daquela estrutura, ou do desaparecimento dessa estrutura, também vai ser transferida para as espécies futuras. Isso é uma concepção, é um referencial teórico que foi utilizado, por exemplo, por Lamarck para explicar a evolução das espécies e com isso a biodiversidade. O outro referencial teórico que procura explicar a biodiversidade é o criacionismo. Então, no criacionismo, eu tenho o surgimento das espécies, esse surgimento se dá de formas separadas, então, inicialmente, por um evento, por um ato de uma entidade divina, esses seres eles foram criados de formas separadas, essas espécies foram criadas de formas separadas, e elas não sofrem modificações ao longo da história da Terra. E essa forma de pensar, ela é chamada de fixismo. Então, no fixismo, não se admite a transformação das espécies ao longo da história natural da Terra. Então, essas espécies elas estariam em estado de conservação, mantendo essas características iniciais do seu surgimento. Quando a gente analisa aqui, nós podemos perceber o seguinte, que existem três correntes dentro do criacionismo. A primeira corrente é uma corrente mais conservadora, então essa corrente admite que todos os organismos que existem, eles foram criados, eles estariam presentes no início da criação e não se modificaram. A outra corrente admite que houve períodos em que algumas dessas espécies inicialmente criadas entraram em extinção,
então justificaria, por exemplo, a extinção dos dinossauros, a extinção desses répteis, mas a gente percebe que da mesma forma essas espécies foram criadas separadamente, elas mantêm o seu estado de conservação, ou seja, elas não alteraram ao longo da história natural da Terra. E por fim, a última corrente admite que ao longo da história da Terra, seres vivos foram criados e extintos, e a partir de determinado momento eles foram criados e eles estão aí até os dias atuais. Bom, esse diagrama ele pode ser simplificado da seguinte forma: toda vez que nós estamos de barras diagonais, nós estamos diante de concepções que admitem que os seres vivos eles se transformam ao longo da história natural da Terra. E no caso aqui, quando essas barras diagonais elas têm pontos de intersecção, se admite que elas advêm de um ancestral comum. Então, nesse aspecto, a evolução ela compreende que a história natural dos seres vivos elas se fundamentam de uma genealogia. Então, elas têm um ancestral comum, de onde elas herdaram um patrimônio genético, herdaram características, e ali eu consigo construir, eu consigo representar essas relações entre espécies de forma nesse diagrama, onde essas espécies mais atuais elas vão ter características que são especificamente a elas, mas ao mesmo tempo elas têm características que são compartilhadas com outros grupos evolutivos mais próximos, por eles terem ancestrais comum. E aí, à medida que eu tenho ancestrais comuns compartilhados mais recentemente, isso me dita que essas espécies elas são evolutivamente mais próximas. E à medida que eu tenho espécies com ancestrais compartilhados de forma mais antiga, significa que essas espécies elas estão afastadas evolutivamente uma das outras. Então, por exemplo, aqui eu tenho essas duas espécies aqui, elas compartilham um ancestral comum recente, um tempo mais próximo do que qualquer uma delas com a outra espécie mais afastada. Então eu consigo perceber que essas duas espécies aqui elas estão evolutivamente mais próximas do que com essa espécie onde elas vão compartilhar um ancestral comum em um tempo mais antigo das suas existências. Agora, quando estou diante de barras diagonais que estão separadas, eu admito que essas espécies elas se transformam ao longo da história natural da Terra, mas elas não têm relações filogenéticas. Finalmente, eu tenho aqui essas barras retas, e essas barras retas elas vão representar o fixismo. Então, as espécies elas não alteram, elas não se modificam ao longo da história natural da Terra. Bom, então nós temos que falar um pouco de evolução. Quando a gente fala de evolução, nós estamos falando de um mecanismo natural, de um processo natural existente no planeta Terra que determina o surgimento de novas espécies e determina também a prevalência de determinados, e explica também a prevalência de determinados grupos de seres vivos num determinado ambiente. Então a evolução, existem dois referenciais teóricos importantes, o de Lamarck e o de Darwin. O de Lamarck, ele admite o processo evolutivo como a ocorrência de um transformismo. Então as espécies elas vão sentir a necessidade de desenvolver determinados órgãos respondendo a uma exigência do ambiente. Existe um curioso exemplo didático que é o exemplo das girafas. Então vamos supor que inicialmente você tem a presença de alimento em substratos inferiores. Então essas girafas elas têm pescoços curtos, mas à medida que essa vegetação ela vai se extinguindo, essas girafas elas precisam esforçar o pescoço para alcançar esses estratos vegetais que estão cada vez mais em determinada altura superior. Então, o esforço repetitivo do pescoço para alcançar essas folhas que estão em estratos superiores faz com que haja um desenvolvimento desse pescoço. Isso justificaria a presença das girafas atuais com pescoços longos.
E além disso, uma vez conquistado essa característica, uma vez adquirida essa característica ela é transmitida aos descendentes. Então ele tem essas duas premissas, a lei do uso e desuso. Então, quanto mais se utiliza um órgão, mais ele se desenvolve. Quanto menos se utiliza um órgão, menos ele se desenvolve, ele tende à atrofia. E essa condição de desenvolvimento de um órgão e atrofia de um órgão é transmitida aos descendentes. E aí eu entro na outra premissa, que é a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Bom, será que isso é observado naturalmente? Ou seja, será que na natureza existe a ocorrência desses processos que envolve transmissão hereditária dos caracteres adquiridos ou perdidos? Existe um experimento bastante agressivo até, onde diversos camundongos tiveram suas caudas extraídas, suas caudas cortadas, e quando eles foram submetidos ao intercruzamento, todos os descendentes apresentaram caudas. Então, essa característica que foi perdida durante a vida, ou seja, a cauda, ela não se refletiu nos descendentes. Todos os descendentes tiveram suas caudas, portanto, essa lei de transmissão dos caracteres adquiridos, ela cai, ela não é verdadeira. Mas qual a importância de Lamarck? Lamarck chama atenção para o processo de adaptação. Então, ele tem uma importância na biologia, porque ele chama a atenção, através da observação, para o aspecto da adaptação. Então, os seres vivos eles estão adaptados em seus ambientes. Darwin, junto com outro pesquisador, Wallace, eles constatam, eles têm em comum uma premissa inicial, que é a escassez de recursos naturais. Então, falta alimento suficiente para suportar um processo de reprodução ilimitado. Então, os seres vivos eles são regulados em seu aspecto reprodutivo pela escassez de recursos alimentícios, recursos territoriais. Então, eles inevitavelmente entram em competição uns com os outros. Então, nesse processo de competição, vai sobreviver aqueles que têm um conjunto de características que conferem uma vantagem de sobrevivência em relação aos demais membros dessa espécie. Além disso, existe um outro nível de competição que se dá em nível interespecífico, ou seja, entre as espécies. Se duas espécies têm o mesmo nicho ecológico, por exemplo, elas disputam, elas têm em comum o mesmo tipo de alimento, elas vão inevitavelmente entrar em disputa por aquele alimento. Então, esse fator competição, ele acaba determinando as espécies que vão sobreviver, ou os indivíduos de uma espécie que vão sobreviver, e para isso eles precisam ter conjunto de características que lhes trazem vantagens de sobrevivência. Então, membros de uma espécie que tem um conjunto de características que lhes trazem vantagens de sobrevivência, eles têm uma maior probabilidade de atingir a idade reprodutiva, e atingindo a idade reprodutiva, eles conseguem transmitir esses caracteres, essas características aos seus descendentes. É óbvio que em estágios posteriores de observação, eu consigo visualizar que esses indivíduos eles acabam se tornando em maior número dentro dessa população. Isso reflete, obviamente, o sucesso desses indivíduos no processo de adaptação daquela região. Bom, então eu falei do exemplo da girafa, mas nós temos aqui o exemplo do flamingo. Então, nós temos aqui aves aquáticas, o que justificariam a presença de aves aquáticas pernaltas, ou seja, com pernas altas, entre aspas, com membros inferiores altos. Então, inicialmente, eu tenho essas aves aquáticas colonizando um ambiente aquático de nível baixo, nível reduzido, só que se a gente observar, segundo Lamarck, a exploração dessas aves em ambientes aquáticos onde o nível de profundidade é cada vez maior, nós vamos ver que elas esforçam os seus membros inferiores para não molhar o seu corpo. Nessa tentativa de esforçar esses membros eles vão crescendo e essas características vão sendo transmitidas aos seus descendentes, e por isso eu tenho aí a população atual dessas aves aquáticas com essas patas altas ou de grande comprimento.
Agora, voltando para Darwin, como ele veria essa questão, como ele explicaria na atualidade o padrão morfológico das girafas? É um exemplo didático. Então, inicialmente, para Darwin, eu tenho uma variabilidade morfológica entre os indivíduos, no caso aqui na população das girafas. Eu tenho girafas de pescoços compridos e girafas de pescoços curtos. À medida que há escassez de alimento, eu consigo perceber que essas girafas elas precisam explorar estratos superiores, onde eu encontro abundância de folhas, e é óbvio que aquelas girafas de pescoços curtos elas não conseguem alcançar esses estratos, e aí elas vão morrer justamente por escassez de alimento. Enquanto que aquelas girafas que tinham pescoços longos, elas conseguem sobreviver, porque o fato de ter pescoço longo é uma vantagem de sobrevivência dentro desse contexto ambiental hipotético. É óbvio que hoje nós sabemos que a questão dos pescoços longos nas girafas funciona muito mais como uma torre de vigia para fugir dos predadores. Então, esses pescoços longos eles permitem observar a presença de predadores a longas distâncias, e isso facilita a fuga das girafas. E outra função desses pescoços seriam a questão da luta pela dominação de um território por parte dos machos. Então, na verdade, eles acabam disputando esse território através de brigas que envolvem os choques desses pescoços. Bom, mas atualmente existe uma forma de explicar essa variabilidade genética através da evolução, que envolve outros conhecimentos que Darwin não tinha. Então, Darwin não conseguiu explicar a fonte dessa variabilidade genética. É óbvio que quando eu analiso a população humana, como foi dito, e no caso a população de pombo, é interessante que nós vamos conseguir perceber que os indivíduos eles não são geneticamente idênticos, eles têm variações. E aí, só que Darwin ele não consegue explicar a fonte dessas variações. Ele chega à conclusão de que todos os seres vivos na Terra eles advêm de um ancestral comum. Ele consegue desenvolver essa premissa, mas ele não consegue explicar como se daria essa transmissão das características e o que justificaria essa variabilidade genética. Então, atualmente, nós temos o conhecimento da genética. Esse conhecimento ele vem de Mendel. Mendel consegue matematicamente explicar o padrão de transmissão de determinadas características, e mais à frente, através de estudos de reprodução celular, se consegue identificar geneticamente como essas características são transmitidas aos descendentes. Então, com esse conhecimento da genética e entendendo que as características morfológicas elas são reflexos, elas são produtos do patrimônio genético, nós conseguimos atualmente entender a diversidade morfológica existente. Então, hoje, nós entendemos o seguinte, que o material genético ele sofre modificações, ele sofre mutações, e essas mutações elas podem ser traduzidas em modificações das características morfológicas. Se essas modificações traz vantagem de sobrevivência para aquele indivíduo que porta essa mutação, ele tem chance de alcançar a idade reprodutiva e de transmitir essa mutação e consigo, com isso, a característica morfológica modificada aos seus descendentes. E os seus descendentes, obviamente, eles vão ter maiores chances de atingirem a idade reprodutiva, e com isso, o que eu percebo ao longo do tempo é o predomínio desses indivíduos na população com essa informação genética. Então, veja, atualmente nós temos a teoria sintética da evolução que conjuga os conhecimentos genéticos atuais com a explicação evolutiva de Darwin, que envolve a seleção natural. Então, o que nós podemos entender, e que eu acabei esquecendo de falar, é que Darwin, quando ele entende que os recursos são limitados e que as espécies elas vão disputar esses recursos e esses territórios, e que indivíduos de uma mesma espécie disputam esses recursos, nós estamos diante de um processo que existe na natureza, que ele chamou de seleção natural.
E essa seleção natural, obviamente, é um processo onde indivíduos que têm características que lhe trazem vantagem de sobrevivência, eles têm maior probabilidade de serem selecionados por atingirem a idade reprodutiva e transmitir essas características aos seus descendentes. Agora, é interessante que essa teoria evolutiva ela me permite não só analisar o status da biodiversidade atual, mas me permite fazer conexões em termos de genealogia com as espécies que sobreviveram no passado e foram extintas. Então eu consigo ter uma relação genética entre os seres vivos que já foram extintos e consigo explicar até por que eles foram extintos. É óbvio que, excetuando os casos dramáticos de fatores externos, como a extinção dos dinossauros pelo impacto de um corpo celeste aqui na Terra, enfim, mas eu consigo justificar, eu consigo apreender uma relação entre seres vivos atuais e seres vivos que já viveram aqui na Terra e que já foram extintos através das análises genéticas, e portanto eu vou entrar num contexto do que eu chamo de relações filogenéticas, envolvendo a evolução e também o patrimônio genético. Bom, então a síntese da biodiversidade como origem e até como manutenção pode ser vista nessa figura aqui. Então esses seres vivos eles estão vivendo num repertório ali restrito de fatores ambientais, e esses fatores ambientais eles se apresentam em determinadas faixas de concentração. Então, se eu analiso aqui essa figura, esse indivíduo aqui, essa espécie de peixe, ela está vivendo num habitat onde eu encontro uma estreita faixa de salinidade, uma estreita faixa de pH, uma estreita faixa de temperatura. Então, na verdade, a manutenção da biodiversidade ela implica na conservação desses fatores abióticos. Então perceba o seguinte: toda vez que se polui um ambiente, se modifica a concentração de oxigênio, ou é introduzido ali uma substância que não estava presente naquele habitat. Essa nova configuração química, vamos dizer assim, desse ambiente, ou até física, por exemplo, no caso das usinas nucleares, onde você tem ali a exigência para o resfriamento daqueles reatores, a água do mar. Então a água do mar ela passa a ser superaquecida, isso diminui a dissolução do oxigênio. Então veja, quando eu altero ali as condições abióticas, na verdade eu tô trazendo como consequência a morte daquelas espécies que sobrevivem por elas estarem adaptadas àquelas estreitas faixas. Então, o que explicaria, na verdade, não só a origem da biodiversidade, mas também a manutenção dessa biodiversidade, é que esses seres vivos eles passaram por um longo processo evolutivo, e essa evolução, ela na verdade implica em alterações que determinada informação genética sofreu. Então, esses seres vivos eles têm, na verdade, um conjunto de informações genéticas que foram modificadas ao longo do tempo, e essas modificações genéticas elas trazem lá, elas se refletem numa característica morfológica, em padrões fisiológicos e bioquímicos que esses seres vivos eles têm de forma específica para se adaptarem aos fatores abióticos presentes nesses ambientes. Então, a alteração desses fatores abióticos pelo mecanismo da poluição acaba acarretando na extinção dessas espécies por elas não tolerarem grandes variações das concentrações desses recursos abióticos prevalecentes nessas regiões. Então, prosseguindo, no processo de estudo da biodiversidade, existiu a necessidade de categorizar essas espécies, ou seja, se intuiu que essas espécies elas poderiam ser categorizadas de acordo com algum critério, e aí esse critério, ele ora era um critério racional, um critério naturalista, vamos dizer assim, ou seja, eu ia buscar nessas espécies as informações necessárias para categorizá-las, no sentido de formar grupos onde eu tinha ali uma classificação que poderia ser estabelecida.
E só que outras vezes esse critério ele foi simplesmente um critério prático. Ah, então vamos lá, esses animais aqui, eles são animais tóxicos, esses aqui são comestíveis. Então a gente entra agora numa parte dessa disciplina, desse tema, que consiste em compreender os processos de categorização dessa biodiversidade em diversos grupos de seres vivos. Como essa biodiversidade ela pode ser estudada em termos de organização desses seres vivos em determinadas categorias de classificação. E aí a formação desses agrupamentos de seres vivos. Quais são os critérios que devem ser escolhidos para que eu tenha ali um ordenamento classificatório desses seres vivos de forma satisfatória e que reproduz de fato como se aconteceu na natureza? Então, nós entramos no campo da sistemática. Então, a sistemática ela vai ser uma disciplina no campo da biologia que vai compreender a biodiversidade no sentido de buscar os fatores, buscar explicar os fatores que determinaram a origem dessa biodiversidade. Além disso, vai estudar também essa biodiversidade no sentido de formar grupamentos de seres vivos num ordenamento, no sistema de classificação, sendo que esse sistema de classificação ele tem que ter alguns critérios que justifiquem a existência de determinado grupamento de seres vivos. Além disso, nós vamos ver que a sistemática ela vai buscar estudar as relações entre os seres vivos de forma evolutiva. Então, esses são os objetivos da sistemática. Então, a sistemática ela é subdividida em duas subdisciplinas, a taxonomia e a filogenética. A taxonomia ela seria esse campo onde o objetivo principal é fazer uma descrição dessa biodiversidade e, ao mesmo tempo, estipular regras de classificação de seres vivos e também de nomenclatura desses seres vivos, enquanto que a filogenética, o objetivo principal é estudar as relações evolutivas desses seres vivos. E aí a gente entra no campo do que se chama de filogenia. Então, novamente, a importância desses seres vivos, a importância da sistemática biológica é de organizar essa biodiversidade compreendendo as relações evolutivas das espécies. Por quê? Porque quando se institui um sistema classificatório, dependendo do critério que eu estou estabelecendo para organizar esse sistema de classificação, eu posso ter um sistema de classificação puramente nominal, como se eu estivesse classificando selos, como se eu estivesse classificando objetos que eu utilizo, acervos que eu utilizo. Por exemplo, quando eu tenho uma biblioteca, eu tenho um critério ali de inserção de um determinado livro que aborda determinado tema, e o meu parâmetro, na verdade, é o assunto. Então, se eu tenho um livro lá de história, eu vou colocar ele na seção de história. Se eu tenho um livro que analisa um ambiente e descreve as características desse ambiente, eu vou colocar ele na seção de geografia. Então, dependendo do critério que eu estou abrindo mão, que eu estou utilizando para estabelecer esse sistema de classificação, eu vou ter aí dois resultados distintos. Então, os resultados que eu posso ter, por exemplo, é um sistema classificatório, onde eu tenho ali como parâmetro para o estabelecimento desse sistema as características morfológicas e a capacidade desses seres vivos de se reproduzirem ou não uns com os outros. E esse sistema de classificação é um sistema de classificação estanque. Ele não demonstra nenhuma relação de parentesco entre essas espécies. Então, por exemplo, esse é o sistema de classificação que é instituído por Linneu. Bom, mas perceba o seguinte, é um sistema de classificação em que, na verdade, eu estou muito mais preocupado com a descrição das características e com a análise da capacidade reprodutiva desses seres vivos, e que me permite formar grupos. É óbvio que esses grupos eles são grupos que muitas vezes se referem a um compartimento de seres vivos específico, naturalmente específico, mas não faço nenhuma relação com eles, por exemplo, com as espécies que já foram extintas. Então, na verdade, eu tenho aí um sistema de classificação que me permite criar
grupamentos de seres vivos seguindo determinada diretriz classificatória, que seria aí no caso a característica morfológica e a capacidade de reprodução. Um outro sistema de classificação me permite entender, e ele se justifica através da análise de parentesco evolutivo entre as espécies. Com isso, estou diante de um sistema de classificatório que é estabelecido através de uma genealogia. Ou seja, esses seres vivos, eles na verdade compartilham características porque eles compartilham informações genéticas, e eles na verdade eles advêm de um ancestral comum. Então eu consigo ter uma relação genética entre os seres vivos na atualidade, e esses seres vivos na atualidade com seres vivos que já foram extintos. Então essa sistemática, ela na verdade, ela vai gerar sistemas de classificação, sistemas de nomenclatura dessas espécies, obviamente, mas dependendo do sistema de classificação, eu vou ter aí uma análise dessas espécies a partir de uma relação genética entre elas, ou simplesmente eu vou ter diversas categorias de seres vivos que respondem apenas por uma característica descritiva, ou seja, seja morfológica ou capacidade de reprodução. Bom, os sistemas classificatórios eles podem ser categorizados em sistemas práticos ou racionais. Os sistemas práticos eles não refletem de fato o que aconteceu na natureza, mas eles são sistemas classificatórios que se baseiam na funcionalidade desses seres vivos. Então eu tenho aqui, posso classificar de acordo com conveniências. Eu tenho um grupo de plantas aqui venenosos, eu tenho um grupo de plantas comestíveis, eu tenho animais que são animais comestíveis, animais tóxicos, animais peçonhentos. Quando eu parto para sistemas de classificação racional, eu estou buscando elementos na natureza que me permitem estabelecer esse sistema classificatório. Então imagina o seguinte, eu estou diante agora de observação na natureza de algumas características que me permitem formar grupamentos de seres vivos. Esse sistema de classificação racional ele pode ser do tipo horizontal ou vertical. No sistema vertical, eu estou sempre analisando uma relação filogenética entre seres vivos, então ali eu estou partindo de relações evolutivas e genéticas existentes nessas espécies, e os sistemas de classificações horizontais, eu não tenho essa relação genética entre essas espécies. Esses sistemas horizontais eles podem ser artificial ou natural, eles partem de uma observação na natureza, mas artificialmente eu posso classificá-los como grupamentos de seres vivos aéreos, aquáticos e terrestres, ou seja, o parâmetro que eu estou utilizando para formar esses grupamentos é um parâmetro artificial, é um parâmetro onde eu vou ter diversas espécies inclusas que têm características morfológicas muito distintas entre elas, mas eu posso chegar a um sistema de classificação horizontal natural, ou seja, que me traz ali uma abordagem mais próxima do que aconteceu realmente na natureza. Então, por exemplo, quando Linneu institui seu sistema classificatório baseado em características morfológicas, ele tem um grupamento de seres vivos muito mais reflexivo em termos do que aconteceu na natureza do que esse sistema de classificação artificial em que se baseia lá nas condições ambientais onde esses seres vivos vivem, ou até mesmo no tamanho. Existe, por exemplo, um sistema de classificação de plantas que me dá ali plantas, agrupamentos de plantas de acordo com o seu tamanho. Então eu tenho ervas, eu tenho arbustos e eu tenho plantas arbóreas, por exemplo. Então aqui está descrito aquilo que eu acabei de mencionar. Esse sistema de classificação ele pode ser também subdividido em sistema de classificação pré-lineana, que seria aquele sistema de classificação mais artificial, baseado na conveniência ou na funcionalidade desses seres vivos para o homem. Eu tenho aqui um sistema de classificação intermediário, que passa ali entre o pós-lineano e o pré-darwinista. Então esse sistema de classificação, ele é aquele sistema de classificação que tem como critério a característica morfológica e a capacidade de reprodução entre esses seres vivos.
E eu tenho, por fim, o critério de classificação pós-darwinista, onde eu já incluo ali a informação genética e eu consigo entender esse sistema classificatório como resultante de uma relação evolutiva entre os seres vivos. Então aqui é um exemplo, né, daquele sistema de classificação artificial. Ele pode ser empirista porque ele parte da observação da natureza. Então, por exemplo, eu tenho animais aquáticos, animais terrestres e animais aéreos. Percebam que eu tenho um grupamento de seres vivos com uma alta diversidade. Então essa classificação é muito genérica. Ela certamente não reflete ali as relações existentes entre esses seres vivos na natureza. Então, os grupamentos de seres vivos aqui, eles são muito genéricos. Eu tenho aqui uma alta diversidade encontrada nesse tipo de classificação. Então, o sistema de classificação instituído por Linneu é um sistema de classificação que se constitui num marco no estudo da biodiversidade. Linneu ele tem um compromisso pessoal de fazer um inventário dos seres vivos por ser criacionista, então ele tem um compromisso aí de mostrar a grandeza do Criador, e com esse compromisso, o que ele faz? Ele institui um critério de classificação e de nomenclatura desses seres vivos que na verdade é uma inovação no estudo dessa biodiversidade. Então Linneu ele vai procurar formar grupamentos de seres vivos baseado nas características morfológicas desses seres vivos. Então perceba o seguinte, eu tenho ali um grupo de seres vivos que compartilham ali determinada característica que não é observada em nenhum outro grupamento de seres vivos. Essas características são características morfológicas, muitas vezes apresentáveis à observação ao olho nu, tá? Então, por exemplo, eu tenho ali, eu posso distinguir um conjunto de características que os elefantes compartilham que não são compartilhados nas girafas. E aí o que Linneu ele intui? Ele intui num critério de classificação ou num nível de classificação que ele denomina de espécie. E a espécie seria o quê? Um conjunto de seres vivos que compartilham características morfológicas distintas de outros seres vivos e eles são capazes de se reproduzir uns com os outros. Então, com esse critério de classificação para a formação de um grupamento que ele denominou de espécie, ele aí já traz uma inovação no estudo da biodiversidade. Além disso, é óbvio que quando ele analisa a biodiversidade, ele consegue entender que existe ali grupo de seres vivos que estão compartilhando uma característica ou um conjunto de características que os outros não compartilham, mas eles são muito semelhantes morfologicamente com outros grupamentos de seres vivos. Então ele entende que existe uma hierarquia, e esse sistema de classificação estabelecido por Linneu observa uma hierarquia. Então eu vou ter ali diversos níveis de classificação, que são chamados de categorias taxonômicas, e essas categorias taxonômicas hoje, em número de 7, elas vão partir da espécie, gênero, família, ordem, classe, filo e reino. E aí esse sistema de classificação, baseado numa hierarquia, ele parte aí de grupamentos de seres vivos num nível de alta especificidade para níveis onde há inclusão de outros seres vivos que estão compartilhando características morfológicas com aqueles grupos. Então, a partir do momento que eu migro de forma ascendente nesses níveis taxonômicos, nesses níveis de classificação, eu tenho um grupamento de seres vivos cada vez mais diversos. Mas, ao mesmo tempo, a partir do momento que eu saio desse nível de reino para o nível de espécie, eu vou ali encontrar um nível de espécies, um grupo de seres vivos que compartilham características que são particulares a esse grupo. Além disso, Linneu ele atua no processo de nomenclatura dos seres vivos. Nomenclatura dos seres vivos? Sim, nós precisamos dar nomes às espécies. E antes de Linneu, as espécies eram nomeadas com termos muito longos. Existiam espécies que eram nomeadas com 12 nomes. Então imagine a comunicação de cientistas. O que Linneu faz? Ele sintetiza
esse processo de nomenclação, e aí ele consegue colocar ali o nome das espécies constituídos de dois termos. O primeiro termo fazendo menção ao gênero, o segundo à espécie. E ali ele institui um sistema de nomenclatura binominal. Então, Linneu ele traz inovações nos estudos da biodiversidade que se constituem verdadeiros marcos que são respeitados até na atualidade. É óbvio que hoje nós temos ali o foco na questão evolutiva. Bom, então quando nós falamos de nomenclatura, ou seja, na nomeação dos seres vivos, como é que se dá essa nomeação? É óbvio, eu estou diante de uma nova espécie, eu preciso saber se essa espécie já foi descrita. Se ela não foi descrita, eu vou nomeá-la. E aí, essa nomeação, ela é uma nomeação binominal, ou seja, ela é constituída de dois termos, de dois nomes. O primeiro faz menção ao gênero e o segundo faz menção a espécies, ou seja, ele seria o epíteto que especifica, ou seja, que me diz qual é a espécie que eu estou analisando. Então, e geralmente esse segundo termo ele é um adjetivo do primeiro termo. Então, por exemplo, eu tenho aqui o cão doméstico e eu tenho aqui o lobo. Óbvio, a característica morfológica o grupamento dos lobos, eles estão reprodutivamente isolados dos cães domésticos. Então eu tenho dois grupos de seres vivos, duas espécies, mas eles têm alta similaridade. Então, por exemplo, eles têm o canino muito desenvolvido, eles têm um padrão de focinho também muito semelhantes, e o padrão corporal também. Então é fácil perceber que, embora eles não estejam agrupados na mesma espécie, eles, por terem essas similaridades, eles podem ser agrupados num nível de classificação imediatamente acima, que é o gênero. Por isso que eu vou observar a presença desse nome no processo de nomenclatura desses animais, canis. Canis faz menção que eles pertencem ao mesmo gênero. Agora, o lupus, ele faz menção ao lobo, e o familiares faz menção ao cão doméstico. Então, no processo de nomenclatura, eu percebo algumas características. Primeiro, esses nomes das espécies eles são binominais, eles são constituídos de dois termos. O primeiro termo faz menção ao gênero, o segundo seria o epíteto que faz menção à espécie. Segundo, eu consigo perceber que no processo de grafia, o primeiro termo ele vem sempre em maiúsculo e o segundo termo vem sempre em minúsculo. Esses nomes eles são latinizados ou são em latim. E terceiro, eu posso perceber o seguinte, que no processo de redação, a primeira vez que eu vou mencionar esse nome, eu menciono esse nome de forma extensa, mas posteriormente eu não preciso mencionar esse nome de forma extensa. Então eu posso abreviar gênero, eu coloco a primeira letra acompanhada de um ponto. Esses nomes eles precisam vir destacados no texto, então eles podem vir destacados de forma sublinhada, e principalmente quando eu estou escrevendo à mão, eles vêm de forma sublinhada, ou quando eu estou digitalizando, eles podem vir em itálico. Então eu preciso destacar o nome das espécies nos textos, tá? Bom, eu tenho aqui diversos nomes para as espécies correspondentes, e eu posso perceber algumas informações aqui, didaticamente falando. Então, por exemplo, se eu perguntar aqui quais dessas espécies pertencem ao mesmo gênero, eu posso analisar o primeiro nome de cada espécie. Então eu vou perceber, por exemplo, que eu tenho aqui duas espécies que estão pertencendo ao mesmo gênero. Elas estão pertencendo ao gênero Clostridium. Clostridium tetani e Clostridium botulino. A tetani causa o tétano, o botulino causa um quadro sintomatológico que é o botulismo. Percebam, são bactérias que elas têm o mesmo mecanismo de atuação que consiste em paralisar os seus hospedeiros, paralisar a musculatura dos seus, causar contração permanente na musculatura dos seus hospedeiros, através da produção de toxinas. Então, se eu pergunto aqui quais delas pertencem ao mesmo gênero, Clostridium pertence ao mesmo gênero. Uma outra coisa que eu consigo perceber aqui é o seguinte, que muitas vezes o epíteto que faz menção à espécie, associado à espécie, ele pode ser repetido.
Por quê? Porque esse epíteto, na verdade, é um adjetivo. Então, por exemplo, nessas duas espécies aqui, a do buriti e a da ariranha, eu consigo perceber a presença do termo brasiliense, significa que são do Brasil. Então eu posso repetir. Então, o que eu observo é que, para a instituição do gênero, em termos de nomenclatura, é utilizado o nome exclusivo. Então, eu não tenho a repetição do mesmo nome para gêneros distintos. Ou seja, uma vez instituído que determinado nome faz menção a um determinado gênero, ele é exclusivo daquele gênero. Então, por exemplo, aqui ó, eu tenho o Parus carolinensis e o Anolis carolinensis. Ou seja, são nomes que são de espécies diferentes, e aí eu vejo que essas espécies, um é a ave, o outro é um réptil, e veja bem, o que repete é o carolinense, significa que eles vêm, ou que eles estão presentes na Carolina, ou seja, é um adjetivo, mas o nome que faz menção ao gênero é diferente, e é específico àquele gênero. Bom, é interessante que nessa visão de Linneu, como uma visão criacionista, então ele é adepto do fixismo, ou seja, ele não admite que as espécies elas variem ao longo da história natural da Terra. Então ele institui o chamado espécime tipo ou holotipo, ou seja, uma vez que uma espécie ela é descrita, caracterizada morfologicamente, um representante daquela espécie vai ser depositado no museu e ele vai servir de referência para o sistema de classificação de novas espécies que serão encontradas. Então, por exemplo, eu estou numa caverna, encontrei uma nova espécie. Para eu identificar se se trata realmente de uma nova espécie ou se já existe a descrição daquela espécie, eu vou lá nesses espaços de publicação, onde eu encontro o espécime tipo, e eu vou verificar, através do contraste, se aquele novo organismo que eu encontrei, ele já foi descrito ou não. Se ele não foi descrito, eu acabo caracterizando, descrevendo e depositando nesses museus para servirem de informação ao público no processo de descoberta de novas espécies. Então hoje nós sabemos que essas espécimes tipos, da forma como conceitualmente foram instituídas, elas não existem, porque as espécies elas sofrem variações. Mas o que eu posso entender é o seguinte, elas são funcionais no critério de classificação e de novas espécies que estão sendo descobertas. Bom, então esse sistema de classificação de Linneu, ele funciona, por exemplo, como esse processo de busca no supermercado, de classificação das mercadorias, dos produtos de um supermercado. Então, por exemplo, eu estou diante desse produto. Do ponto de vista do lojista, ele vai se perguntar onde que eu vou colocar esse produto. Do ponto de vista do cliente, onde eu encontro esse produto. Ou seja, o supermercado ele tem diversas seções e essas seções elas são estabelecidas através de alguns critérios que esses produtos têm. Então, na verdade, é uma analogia. O sistema de classificação instituído por Linneu, ele obedece a esse princípio. O critério, no caso, seria a característica morfológica e a capacidade de reprodução. Então, eu vejo aqui, por exemplo, que eu tenho vários compartimentos nos supermercados, várias seções, onde eu vou encontrar produtos que compartilham determinadas características que estão inseridos nessas seções. Óbvio que se eu quero encontrar alface, eu vou na seção das verduras. A mesma coisa com os selos. Eu sou um colecionador de selos, eu tenho diversos tipos de selos. Existe uma forma de categorizá-los? Existe uma forma de classificá-los? Sim. Eu posso aqui, por exemplo, nesse conjunto de selos, organizá-los descobrindo aqui quais são os elementos chaves que eu vou utilizar como critério de classificação. Então, por exemplo, eu tenho animais, eu tenho plantas, paisagens, personalidades. Então, eu posso categorizá-los de acordo com esses critérios. Aqui eu vou organizar os selos de plantas. Aqui eu vou ter um conjunto de selos que fazem menção a presidentes. Aqui eu tenho um conjunto de selos cujo critério para a formação dessa seção seria selos que têm a imagem de animais. E aqui paisagens. Então é um critério de classificação. A assertiva de Linneu foi ter
critérios morfológicos. Então, por exemplo, quando ele classifica os vegetais, o critério morfológico que ele utiliza são os órgãos sexuais dessas plantas. Então perceba que ele foi muito assertivo no critério de classificação dele para a formação desses grupamentos de seres vivos. Então, por exemplo, no sistema de classificação linneana, eu consigo encontrar ali níveis hierárquicos que funcionam como categorias de classificação. Então, por exemplo, eu tenho aqui o nível da espécie, gênero, família, ordem, classe, filo, reino, domínio. Então, por exemplo, ursos americanos. Eu tenho ali uma população de ursos que é encontrado em um determinado ambiente e tem conjunto de características específicas e ele vive num compartimento reprodutivo, ele não consegue se reproduzir com outras espécies. Tá, cheguei a uma espécie. Agora eu percebo que existem outros seres vivos na natureza que têm um padrão morfológico idêntico ao do urso. Então eu posso enquadrá-los ali, essas diversas espécies, num gênero ursos. Mas se eu for mais à frente, eu também consigo perceber que existem outras espécies que, embora não tenham esse padrão morfológico do urso, elas estão muito mais próximas em algumas características desses ursos. Então vou agora enquadrá-las num grupo de família. E mais à frente eu consigo perceber o seguinte, ora, será que existe aqui um repertório de características que esses ursos têm e que já estão aqui agrupados agora em nível de família que é compartilhado com outros animais? Por exemplo, se eu parto aí desses ursos, eu vou ter aí o desenvolvimento do canino. Mas os felinos também têm um canino desenvolvido. Então, se eu utilizar como critério de classificação os caninos, eu posso colocar aqui os ursos, eu posso colocar aqui os lobos, eu posso colocar aqui os felinos numa ordem que eu posso chamar de ordem dos carnívoros, e cujo critério de classificação é a presença de caninos desenvolvidos. Isso é um exemplo. Mas espera aí, é engraçado porque eu posso encontrar organismos na natureza que eles têm a presença de pelo e glândulas mamárias e outros não. E dentro desses que têm pelos e glândulas mamárias, os ursos podem ser incluídos. Então eu posso chegar num outro nível de classificação que é mais genérico, vou ter maior diversidade de seres vivos, cujo critério de classificação é a presença de pelo e de glândulas mamárias. E aí eu chego no nível de classe, no caso, classe dos mamíferos. Mas eu posso partir mais à frente e dizer o seguinte, espera aí, eu posso chegar no critério de classificação que eu percebo que existe aqui um grupo de seres vivos que eles compartilham uma estrutura comum a eles, que é a presença de notocorda. Notocorda é uma estrutura em forma de bastão que está presente em algum momento no desenvolvimento embrionário de alguns seres vivos e que vão dar origem aos vertebrados, porque a notocorda está associada com o desenvolvimento do sistema nervoso central e portanto, se relaciona aí com os vertebrados. Agora perceba o seguinte, são todos os animais que têm a presença da notocorda? Não. Os moluscos não vão ter, os insetos não vão ter. Então eu posso chegar a uma categoria taxonômica, um nível de classificação, de agrupamento de seres vivos, que é o filo, cujo critério é a presença de notocorda em algum momento do desenvolvimento embrionário. E aí eu coloco aqui todos esses seres vivos, por exemplo, os peixes, os répteis, os anfíbios e os mamíferos. Agora eu posso ir para um outro nível de classificação, que eu tenho um compartimento de seres vivos distintos, tendo como característica a capacidade de locomoção, a presença de sistema nervoso, a presença de sistema muscular e no seu desenvolvimento embrionário certos estágios de desenvolvimento que eu não encontro em outros seres vivos. Aí eu chego no grupo dos animais. E aí eu posso separar os animais das plantas. Por exemplo, os animais são heterotróficos, as plantas são autotróficas. Mas espera aí, então você tem aí as algas. Mas as algas, elas têm uma características que permitem separá-las das plantas, porque as plantas exercem o que a gente chama de mamotrofia, ou seja, o embrião das plantas ele se desenvolve no organismo materno e as algas não. Ou seja, com isso eu vou ter cada vez mais critério de classificação, onde minimamente eu posso ter ali um conjunto de seres vivos que vão formar um compartimento de seres vivos.
Por último, a gente chega no nível de classificação que é muito recente, esse critério, o surgimento desse critério, que é o de domínio. No caso aqui, o elemento para justificar a inserção de plantas, de fungos, de algas, de animais, de protozoários, é a presença de células dotadas de núcleo. Então eles pertenceriam ao domínio dos eucariontes. Mas mais à frente a gente vai falar tanto dos reinos, a classificação dos reinos existentes, e também o que significa domínio e a classificação dos domínios, a caracterização dos domínios. Então nós temos aqui as hierarquias de classificação instituída por Linneu e acrescentado alguns níveis de classificação posteriormente. Mas hoje nós temos o nível das espécies, gênero, família, ordem, classe, filo e reino. À medida que eu parto da espécie para o reino, eu estou diante de uma classificação mais genérica, mais inclusiva, então eu vou ter um aumento da biodiversidade. À medida que eu parto do reino para a espécie, eu estou tendo aí a diminuição dessa biodiversidade, e aí eu chego num compartimento altamente específico, onde esses grupos eles compartilham características que lhes são próprias e não são observadas em outros grupamentos de seres vivos. Bom, aí a gente chega no conceito de espécie. Bom, então existe um conceito biológico de espécie atual que se refere a um grupamento de seres vivos, ou seja, a populações que estão vivendo em condições naturais reprodutivamente isoladas de outros grupamentos, e que essas populações elas conseguem, ao se intercruzarem, gerarem descendentes férteis. Então vamos dissecar esse conceito para entendermos o que significa isso. Veja bem, isolados de indivíduos de outras espécies, ou seja, existe aqui populações onde eu consigo identificar que eles potencialmente se intercruzam e geram descendentes férteis. Isso significa que eles compartilham, por exemplo, semelhanças morfológicas, eles são compatíveis morfologicamente para se intercruzarem e gerarem descendentes. Esses descendentes, obviamente, eles têm que ser férteis. Bom, por quê? Porque essa informação é necessária nesse conceito biológico de espécie? Porque existem ali populações ou grupamento de seres vivos que eles eventualmente podem se intercruzar porque são compatíveis anatomicamente, mas eles acabam gerando descendentes, e esses descendentes eles são inférteis. É o caso do cruzamento, por exemplo, da égua com jumento. Então o resultado do intercruzamento da égua com jumento seria a mula, o jerico, a besta ou o burro, que é um animal completamente infértil, ou seja, ele não é capaz mais de gerar descendentes. Bom, mas existem outras situações, e aí entra também a questão das condições naturais. Por quê? Porque animais em cativeiros eles têm demonstrado que eles eventualmente eles intercruzam, e eles muitas vezes geram descendentes. E aí eu tenho o seguinte, por exemplo, do cruzamento do leão com a tigresa, eu tenho aí a geração de indivíduos que foram denominados de liger, e aí eu percebo que o produto biológico do cruzamento do leão com a tigresa, ele é infértil. Mas em condições naturais eles não vão se reproduzir, porque os leões eles predominam na África, eles têm como habitat as savanas africanas, enquanto que os tigres eles estão lá na Ásia. Então, em condições naturais, eles não se encontram para intercruzarem. Então eles estão isolados reprodutivamente justamente por habitarem em regiões diferentes. Aqui em cativeiro também nós podemos ter o cruzamento do tigre com a leoa. Então nós temos aí o surgimento do tigreão ou do taigon. E aí o que a gente observa? Que esse animal ele consegue ser fértil. Bom, e aí a gente teria um comprometimento desse conceito biológico de espécie se a gente imagina que o conceito biológico de espécie seriam a capacidade dos seres vivos de se reproduzirem. Então, no caso aqui, todos estariam pertencendo à mesma espécie. Daí houve uma modificação desse conceito biológico de espécie que se remete
a potencialidade desse intercruzamento em condições naturais, ou seja, na natureza. Então, obviamente, existem aí seres vivos que estão de fato isolados reprodutivamente. Nós vamos ver os mecanismos de isolamento reprodutivo daqui a pouco, mas em condições naturais, eu tenho aí a instituição de um elemento, que é o fato deles sobreviverem em regiões específicas e nunca encontrarem na natureza, mas em cativeiro eles acabam encontrando e com isso eles acabam se intercruzando e gerando produtos biológicos. Bom, mas vamos ver aqui a diversidade de cães. Então percebam, se eu encontrasse, por exemplo, como fóssil esse conjunto de crânios, eu seria levado a julgar que esse conjunto de crânios pertencem a espécies diferentes. É óbvio que se eu analisar o material genético, se eu analisar o DNA, eu vou ver alta similaridade que me permite enquadrá-los na mesma espécie. Mas então o que acontece com os cães? Embora eu tenha uma alta diversidade morfológica entre os cães, esses cães de estaturas maiores, de padrões morfológicos mais altos, eles acabam transferindo seus genes para essas espécies mais pequenas através do cruzamento com cães de tamanhos intermediários. Então, na verdade, a gente vê um fluxo da informação genética entre esses cães, mesmo tendo aí uma diversidade em termos de tamanho, justamente por esses cruzamentos se darem em determinadas faixas de espécies com tamanhos diferentes, de tamanhos compatíveis. Então esses cães grandes eles acabam intercruzando com cães de tamanhos médios, esses tamanhos médios com tamanhos cada vez mais pequenos, e aí eu tenho a garantia de um fluxo gênico que me permite enquadrá-los num compartimento específico chamado de canes familiares. Agora veja bem, eu posso ter espécies intimamente relacionadas, habitando aí regiões diferentes, e eu posso aí diferenciar essas espécies em subespécies ou raças. Então isso chegaria a um nível aí de compartimento classificatório que se refere ao nível de subespécies. Mas é óbvio que se eles tiverem a possibilidade de se intercruzarem, há uma grande probabilidade deles gerarem descendentes. Então é um critério de classificação taxonômico nominal, mas serve para me dizer o seguinte, que essa determinada subespécie é prevalente numa determinada região. Então nós temos aqui subpopulações de pica-pau da espécie Selus elegans, e aí é interessante que na nomenclatura das subespécies, essa nomenclatura ela é uma nomenclatura trinominal, ela é constituída de 3 nomes. Então eu tenho aqui o nome da espécie, Selus elegans, acompanhado daquele nome que vai predeterminar que tipo de subespécie que eu estou analisando. Então eu tenho Selus elegas, Selus elegas citeriopígeos e por aí vai. Perceba o seguinte, essas populações diferentes de subespécies de pica-paus, elas vão diferir principalmente no padrão de coloração. E elas vão aqui, por exemplo, estarem distribuídas em compartimentos restritos ao longo da Amazônia, da floresta amazônia, do bioma Amazônia. Então, percebam que eu vou ter compartimento de subespécies abaixo do rio Amazonas e acima do rio Amazonas, e ali acima do rio Amazonas, por exemplo, eu vou ter subespécies de pica-paus mais amarelados, enquanto que abaixo eu vou ter padrões de coloração mais escuros. Então, a questão da criação da categoria taxonômica, entre aspas, subespécie, ela é muito mais para descrever e pontuar essas subespécies, relacionando-as principalmente de forma biogeográfica, ou seja, relacionando-as com o tipo de região onde ela prevalece. Então aqui também é a mesma coisa com as girafas. Então percebam, eu tenho as espécies das girafas sendo distribuídas na África. Essas espécies elas acabam sendo confinadas em determinados territórios na África, formando subespécies. E essas subespécies, obviamente, elas vão ter uma característica que chama a atenção, que é diferenciada de outros compartimentos populacionais. Então, quando eu percebo aqui essa girafa, ela tem um padrão de coloração
onde essas manchas elas têm várias reentrâncias nas margens. Aqui eu tenho um padrão de manchas mais retilíneos. E aqui, por exemplo, esse padrão de manchas elas estão sendo distribuídas num corpo de pelagem amarela. Ou seja, a faixa aqui ela é uma faixa mais amarelada. E aí eu percebo o seguinte, que essa girafa aqui, por exemplo, a girafa Camelopardalis thornycroft, ou seja, porque ela vem de uma cidade, de uma região que está aqui nesse país, africano, ela vai ter esse grupo populacional que difere do grupo populacional da girafa Camelopardalis reticulata, que está aqui nesses países na África, e que vai diferir do padrão lá de coloração das girafas que estão em um outro segmento territorial na África. Ou seja, eu tenho aqui subespécies que estão sofrendo modificações, por enquanto, aqui no padrão de pelagem, que estão sobrevivendo em compartimentos geográficos distintos no continente africano. É óbvio que se elas se encontrarem, elas são capazes de se reproduzir? São. E aí eu tenho a hibridização, novamente, dessas subespécies. Por que eu falei nisso? Existe aqui um estudo nos Estados Unidos, na costa do Pacífico, onde eu tenho, lá na região mais norte, uma espécie de lagarto que, segundo o estudo, a história natural dele foi uma distribuição ao longo dessa costa, encontrando uma barreira geológica, que é a barreira de um acidente geográfico, que seria as montanhas do São Joaquim. Então, o que aconteceu? Eu tenho aqui um acidente geográfico que separou essas populações de lagartos. Então, essas populações de lagartos mais próximas à costa, elas têm um padrão de coloração que vai diferir das populações originadas de lagarto, que foram originadas após essa separação por esse acidente geográfico. E aí eu consigo ter aqui subpopulações com padrões de coloração diferentes que formam compartimentos de subespécies diferentes. Aí é interessante o seguinte, que ao longo da distribuição, quando esse acidente geográfico ele desaparece, essas subpopulações de espécies ou de subespécies, elas voltam a se encontrar. E aí eles conseguem perceber que existem grupos de subespécies desses lagartos que não conseguem mais se reproduzir. E aí eu chego ali ao isolamento reprodutivo que foi determinado pela separação de uma população ancestral mediante essa barreira geológica que tem no percurso do processo de colonização desses animais ao longo da costa do Pacífico, do norte ao sul dos Estados Unidos, certo? Então, novamente, eu tenho a população original. Essa população original ela vai migrando no sentido de colonizar a costa no sentido norte-sul dos Estados Unidos, a costa do Pacífico. Ela encontra uma barreira geográfica, ela se separa. Essas populações elas vão se estratificando ao longo dessa distribuição, e essa estratificação ela está refletida principalmente no padrão de coloração da pele. E aí eu tenho que, em determinado momento, essa barreira geológica ela termina e essas subespécies elas voltam a se encontrar. Algumas conseguem manter a reprodução e aí geram lá indivíduos híbridos, ou seja, indivíduos que têm as características dos dois parentais em termos de padrão de coloração, mas ao mesmo tempo eu tenho indivíduos que não conseguem mais se reproduzir, e ali eu posso afirmar que eu cheguei diante de um isolamento reprodutivo verdadeiro. Então, existe um processo de formação de novas espécies, que é chamado de especiação, tá? Então, especiação é o processo de formação de novas espécies que se dá pela separação de uma população ancestral. Então, eu tenho uma população ancestral que tem lá um patrimônio genético que é compartilhado entre os indivíduos. Essa população, por algum motivo, ela foi separada, então ela originou duas subpopulações. Essas subpopulações agora elas vão experimentar uma história natural diferente, uma história evolutiva distinta. Então elas estão experimentando mutações, só que essas mutações agora elas não podem ser compartilhadas pelos membros dessas populações que dividiram, que foram originadas de uma população ancestral.
E essas mutações, se elas trazem vantagem de sobrevivência, esses organismos eles conseguem sobreviver, eles conseguem agora aumentar o seu número em termos populacionais. E as mutações que não trouxeram vantagem de sobrevivência, elas foram eliminadas, obviamente. Se essa população agora, que tem essa nova informação genética, ela consegue se encontrar pelo desaparecimento dessa barreira que os separava com outro grupo populacional que também tem novas informações genéticas, o que vai me determinar se eu estou diante de novas espécies é a capacidade delas de se intercruzarem e formarem e se reproduzirem. Se elas não conseguem mais se reproduzir, eu tenho isolamento reprodutivo, então eu tenho aí agora que elas são de espécies diferentes. Então, o processo de formação de novas espécies, ou seja, o processo de especiação, ele pode se dar por dois mecanismos: mecanismo cladogênico e mecanismo anagênico. Então, anagênico seria processo de modificações que essa população vai experimentando, resultante da mutação, resultante da seleção natural, mas que não tem ali a observação de que elas se separam geograficamente. Já no processo de formação de novas espécies a partir da cladogênese, o que eu observo é que as populações atuais de espécies diferentes, elas foram formadas pela separação geográfica da população ancestral. Então, esses seriam os dois critérios para que eu entenda que o processo de especiação se deu por anagênese ou se deu por cladogênese, certo? Bom, existe aqui um processo artificial de especiação, foi desenvolvido aqui na UFRJ, onde um grupo de moscas de frutas ancestral, eles foram separados em duas subpopulações. Essas subpopulações elas foram colocadas em compartimentos distintos e elas foram submetidas a um tipo exclusivo de alimentação. Então nós temos aqui esse grupo sendo alimentado, tendo como fonte de carboidrato o amido, e aqui sendo alimentado tendo como fonte de carboidrato a maltose. E aí o que a gente observa? A gente observa que após 8 gerações em termos de reprodução, quando essas subpopulações elas voltam a se encontrar, elas não conseguem mais, membros dessa subpopulação não conseguem mais se reproduzir com membros da outra subpopulação que teve como fonte de alimento um carboidrato diferente. Então aqui ficou demonstrado artificialmente o processo da cladogênese, porque elas foram separadas geograficamente. Mas veja bem, quando a gente fala de processo de formação de novas espécies, nós estamos falando no caso da cladogênese, primeiro, de uma separação geográfica e segundo, de um isolamento reprodutivo. Então nós temos que entender como se dá esse isolamento reprodutivo. Quais são os mecanismos que se configuram em isolamento reprodutivo. Então vamos lá, nós temos aqui duas espécies, então eu preciso verificar se elas são pertencentes a espécies diferentes ou são indivíduos da mesma espécie. Se elas são de espécies diferentes, elas vão apresentar um desses diversos tipos de isolamento reprodutivo, tá? Esses isolamentos reprodutivos eles podem ser subdivididos em isolamento reprodutivo pré-zigótico e isolamento reprodutivo pós-zigóticos. Então, nas espécies sexuadas, há necessidade do intercruzamento entre indivíduos machos e fêmeas, porque eles contribuem com gametas específicos. Então, o gameta masculino, no caso, o espermatozoide, ele precisa se fundir com uma gameta feminino, no caso o óvulo, para formar uma célula que é o zigoto. É óbvio que esses gametas eles estão transportando metade do número de cromossomos da espécie, sendo que cada representante desse cromossomo que faz parte da espécie está sendo representado por uma única cópia, e no momento da formação do zigoto, eu tenho lá a restituição da condição duplicada de cada cromossomo. Então, na verdade, o isolamento reprodutivo ele pode se dar em instâncias antes da formação do zigoto e em instâncias após a formação do zigoto, se configurando em isolamento reprodutivo pré-zigótico e pós-zigóticos. Então, veja bem, pré-zigótico, isolamento temporal. Então, veja bem, o acasalamento não acontece, por quê? Porque a formação dos gametas
entre indivíduos se dá em momentos temporais distintos. Então existem espécies de plantas que liberam o gameta masculino através do pólen ou produzem óvulos em estações do ano diferentes. Então, obviamente, eles estão isolados de forma temporal. Esses gametas eles nunca vão se encontrar porque eles são produzidos, o gameta masculino é produzido no verão, mas o gameta feminino dessa espécie é produzido no inverno. Então não há probabilidade de se encontrarem, existe um isolamento reprodutivo porque essas plantas simplesmente elas produzem seus gametas em estações diferentes, em períodos diferentes. Isolamento territorial. Então essas espécies elas não se encontram, elas vivem em habitats diferentes. Isso foi falado no caso do tigre e do leão, ou seja, o leão não tem chances em condições naturais de encontrar a tigresa e nem o tigre tem condições naturais, chances de encontrar a leoa. Nós temos um outro isolamento reprodutivo que é o comportamental. Então veja aqui essas espécies. Essas espécies elas têm o mesmo padrão morfológico, as espécies de aves marítimas. Elas têm o mesmo padrão morfológico, elas têm essa coloração azul típica nas patas, e aí o que a gente observa é o seguinte: se nós formos analisarmos superficialmente, a gente pode chegar à conclusão de que elas pertencem à mesma espécie. Mas se a gente analisar de forma mais profunda, a gente vai ver que existem ali indivíduos naquele grupo que só se acasalam com indivíduos que têm uma forma de cortejar diferente. Então esses indivíduos aqui eles vão se acasalar porque a forma de cortejar é dançando. Então a fêmea ela vai se atrair por esse macho porque a forma de cortejar dançando atrai ela. Agora outros membros vão se intercruzar porque a forma dessa fêmea se sentir atraída é quando o macho faz um gesto de apontar para o céu, o seu bico. Então veja que existe um isolamento reprodutivo comportamental. Agora vamos lá, para o acasalamento, para a cópula em si, há necessidade da compatibilidade em termos anatômicos. Então os seres vivos eles compartilham lá semelhanças morfológicas e isso se traduz em compatibilidade anatômica para que haja a cópula. Mas ao mesmo tempo, mesmo havendo a cópula, o que pode acontecer é que o espermatozoide ele não consegue fecundar o óvulo. Então existe uma barreira interespecífica entre as espécies em nível de óvulo. O espermatozoide ele precisa reconhecer o óvulo e existem moléculas nesse óvulo que permite a ativação desse espermatozoide e a permissão desse espermatozoide de penetrar esse óvulo. E essa molécula ela é altamente específica. Então, existe aqui novos níveis de isolamento reprodutivo que se dá pela compatibilidade anatômica e mesmo havendo a compatibilidade anatômica é necessário que haja a fecundação. Então, existe um isolamento reprodutivo onde o óvulo não permite que aquele espermatozoide que acabou de chegar o fecunde. Quando ocorre a fecundação, nós podemos ter duas situações, e aí a gente vai falar de isolamentos reprodutivos pós-zigóticos. Primeiro, houve a fecundação, houve a geração do descendente, só que esse descendente ele é permanentemente infértil. Então é o caso da jumenta e da égua, do jumento e da égua, onde eles se acasalam, conseguem lá ter a fecundação, mas a mula, o burro, eles são permanentemente inférteis, ou seja, os descendentes são inférteis, então é uma forma de isolamento reprodutivo pós-zigótico. E a outra forma de isolamento reprodutivo pós-zigótico, ela se dá no momento em que a fecundação acontece, a combinação cromossômica ali, ela é inviável para o desenvolvimento embrionário. Então não se desenvolve ou o desenvolvimento fracassa e com isso eu tenho um novo nível ali pós-zigótico em termos de comprometimento do desenvolvimento embrionário resultante da incompatibilidade da combinação dos cromossomos gerada. Bom, então, além do isolamento reprodutivo, nós temos aqui o isolamento geográfico. Então nós temos uma população ancestral, elas foram separadas geograficamente. A partir desse momento, essa subpopulação passa a ter mutações que não são compartilhadas com essa outra população, e isso é verdadeiro também para essa subpopulação. Ao longo da história natural,
membros com mutações que trazem vantagem de sobrevivência vão sendo selecionados, e no final das contas, o que nós temos? Nós temos seres vivos que podem destoar morfologicamente e geneticamente daquela população ancestral. Aquela população ancestral, ela desapareceu. E esses grupos aqui, o que me permitem dizer se eles são novas espécies? Se por um momento houver a eliminação dessa barreira geográfica, e aí eu tenho novamente a possibilidade de coexistência desses dois grupos, se eles não forem mais capazes de se reproduzir e gerar descendentes férteis, eu estou diante agora de uma nova espécie, ou seja, eu tenho duas espécies que foram originadas de uma espécie ancestral. Perceba que nesse processo cladogênico, eu tive aqui primeiro a separação geográfica, isolamento geográfico, e depois isolamento reprodutivo. É interessante que esse processo de especiação pode ter um outro nome. Ele pode ser chamado de especiação alopátrica, ou seja, pátrias diferentes, locais diferentes. Agora eu posso ter um outro processo de especiação que ocorre no mesmo território. E aí eu estaria diante de uma especiação simpátrica, ocorre no mesmo território. Então, a nova forma de falar, de classificar o processo de especiação. Então, perceba o seguinte, eu tenho aqui duas espécies de palmeiras. Essas espécies de palmeiras, elas estão coexistindo no mesmo território, por exemplo, numa ilha, só que essa ilha, ela tem um solo, uma região com solo fortemente vulcânico e outro fortemente calcário. Então, são composições em termos de solo diferentes ao longo da ilha. E aí eu tenho palmeiras que sobrevivem nas condições de solo vulcânico e palmeiras que sobrevivem nas condições de solo calcário. E aí o que acontece? Acontece o seguinte, que ao longo do tempo foram selecionadas espécies que elas estão isoladas no tempo em que elas produzem a célula gamética. Então, por exemplo, nas palmeiras que estão no solo vulcânico, elas têm uma floração tardia, ou seja, os órgãos reprodutores dessas palmeiras, elas se desenvolvem de forma tardia num determinado período, e as produções desses gametas, ele se dá então temporalmente isolado da produção dos órgãos sexuais dessas palmeiras que estão em solo calcário. Então eu tenho duas palmeiras vivendo no mesmo espaço, em que a especiação ali ocorreu porque elas têm um padrão de formação de células gaméticas em períodos anuais diferentes. Então elas estão isoladas reprodutivamente por uma questão temporal. Como essa especiação ela ocorreu no mesmo território, estou diante de uma especiação simpátrica. Então, vocês percebam aqui o seguinte, que existe aqui o isolamento reprodutivo como critério de determinação de que essas palmeiras pertencem a espécies diferentes. Uma outra especiação que ocorre no mesmo ambiente e, portanto, é simpátrica é o caso dessas espécies de peixes. Essas espécies de peixes, elas têm um padrão de coloração diferentes e, na natureza, elas vão procurar parceiro que tem o mesmo perfil de coloração. Agora é interessante que fizeram um experimento onde eles incidiram uma luz monocromática alaranjada e aí essa diferenciação em termos de coloração ela desaparece. E aí eles perceberam que elas conseguem se reproduzir. Então veja, existe aqui um comportamento sexual onde essas espécies elas vão procurar parceiros em condições naturais que têm o mesmo padrão de coloração, mas que esse comportamento ele é quebrado em uma situação artificial. Então aqui eu tenho um processo de evolução em andamento e futuramente, provavelmente, essas espécies elas não e futuramente é provável que essas espécies elas não consigam mais gerar descendentes se esse comportamento persistir. É um processo de especiação simpático porque está ocorrendo no mesmo território. Então, só para a gente sintetizar, o que nós falamos? Nós falamos que existe um processo de especiação, ou seja, de formação de novas espécies. Ele pode ocorrer de forma anagênica ou de forma cladogênica. A anagênica não requer separação geográfica e cladogênica requer a existência de uma barreira geográfica. Na anagênica seria o caso daquelas populações onde ocorre a evolução neodarwiniana,
ou segundo a teoria sintética da evolução, ou seja, surgem ali casualmente indivíduos que têm uma mutação, essa mutação traz vantagem de sobrevivência, eles conseguem atingir com maior probabilidade a idade reprodutiva, eles se reproduzem e acabam aumentando em número naquela população e dominando aquela população. Então veja que para esse processo evolutivo não houve a existência de uma barreira geográfica. No processo de especiação cladogênico existe a formação de uma barreira geográfica. Então eu tenho uma população ancestral, essa população ancestral ela foi subdividida pela existência de uma barreira geográfica. Cada subpopulação começa agora uma história evolutiva onde elas vão tendo mutações, essas mutações trazendo vantagens de sobrevivência vão fazendo com que o perfil de indivíduos daquelas populações, subpopulações, vão se modificando ao longo do tempo, até que, num determinado momento, eu tenho populações morfologicamente, geneticamente, completamente distintas daquela população ancestral. Aí a pergunta que se faz é o seguinte: e se essas subpopulações atuais, elas conseguirem se misturar novamente, pela eliminação dessa barreira geográfica? Se elas conseguem se misturar e se reproduzir, elas não tiveram modificações genéticas suficientes para ter um isolamento reprodutivo. Mas se elas agora conseguem se reproduzir, não conseguem se reproduzir, eu estou diante de espécies diferentes. Então é um processo de formação de espécie através da cladogênese. Por fim, o processo de classificação, o processo de especiação pode ser classificado se ele ocorre no mesmo local ou se ocorre em local diferente. Se ocorre no mesmo local, simpático. Se ocorre em local diferente, alopátrico. Mas o que a gente precisa entender é o seguinte, que para haver a formação de nova espécie, em última instância, mesmo não tendo a existência de uma barreira geográfica, é o isolamento reprodutivo. E o isolamento reprodutivo ele pode se dar de forma pré-zigótica ou pós-zigótica. Pós-zigótica, a constituição do zigoto tem lá uma combinação de cromossomos incompatíveis que não faz com que o desenvolvimento embrionário não seja viável, ou ao mesmo tempo o desenvolvimento embrionário é viável, consegue gerar um produto biológico, mas esse novo produto biológico é infértil. E a questão lá do isolamento reprodutivo pré-zigótico, nós temos a seguinte situação: nós temos alterações no período em que as células gaméticas são produzidas, nós temos padrões em que o acasalamento exige lá semelhanças morfológicas compatíveis, nós temos a questão deles viverem, da exigência deles viverem em condições naturais compatíveis, próximas, e ao mesmo tempo nós temos a questão do cortejo. O comportamento sexual exige um determinado tipo de cortejo para ser efetivado, e aí esses cortejos eles podem ser um critério de seleção da fêmea com seu respectivo macho. Então, na próxima sessão nós vamos falar como se escolhe os critérios morfológicos para a determinação do grau de parentesco das espécies, ou seja, quais seriam as características necessárias para que eu chegue a uma conclusão de que essas espécies elas têm similaridades em termos, elas têm aproximações evolutivas, ou esse grupo de indivíduos eles venham pertencer à mesma espécie. Então a gente vai avançar tentando responder essa questão.